Profecia de São Nilo, 430 d.C. Depois do ano 1900, por meados do século XX, as pessoas desse tempo tornar-se-ão irreconhecíveis. Quando se aproximar o tempo da vinda do Anticristo, a inteligência dos homens será obscurecida pelas paixões carnais, a degradação e o dessegramento acentuar-se-ão. O mundo, então, tornar-se-á irreconhecível. As pessoas mudarão de aparência, e será impossível distinguir os homens das mulheres, por causa do atrevimento na maneira de se vestir e na moda de seus cabelos. Essas pessoas serão desumanas e como autênticos animais selvagens, por causa das tentações do Anticristo. Não se respeitará mais os pais e os mais idosos. O amor desaparecerá. E os pastores cristãos, bispos e sacerdotes, serão homens frívolos, completamente incapazes de distinguir o caminho à direita, ou à esquerda. Nesse tempo as leis morais e as tradições dos cristãos e da igreja mudarão. As pessoas não praticarão mais a modéstia e reinará a dissipação. A mentira e a cobiça atingirão grandes proporções, e infelizes daqueles que acumularão riquezas. A luxúria, o adultério, a homossexualidade, as ações secretas e a morte serão a regra da sociedade. Nesse tempo futuro, devido ao poder de tão grandes crimes e de uma tal devassidão, as pessoas serão privadas da graça do Espírito Santo, recebida no seu batismo, e nem sequer sentirão remorsos. As igrejas serão privadas de pastores piedosos e tementes a Deus, e infelizes dos cristãos que restarem sobre a terra, nesse momento. Eles perderão completamente a sua fé, porque não haverá quem lhes mostre a luz da verdade. Eles se afastarão do mundo, refugiando-se em lugares santos, na intenção de aliviar os seus sofrimentos espirituais, mas, em toda parte, só encontrarão obstáculos e contrariedades. Tudo isto resultará do fato de que o Anticristo deseja ser o Senhor de todas as coisas, e se tornar o mestre de todo o universo. Ele realizará milagres e sinais inexplicáveis. Dará também a um homem sem valor uma sabedoria depravada, a fim de descobrir um modo pelo qual um homem possa ter uma conversa com outro, de um canto a outro da terra. Nesse tempo, os homens também voarão pelos ares como os pássaros, e descerão ao seio do oceano como os peixes. E quando isso acontecer, infelizmente, essas pessoas verão as suas vidas rodeadas de conforto, sem saber, pobres almas, que tudo isso é uma fraude de Satanás. E ele, o ímpio, inflará a ciência da vaidade, a tal ponto que ela se afastará do caminho certo e conduzirá as pessoas à perda da fé na existência de Deus, de um Deus em três pessoas. Então, Deus, infinitamente bom, verá a decadência da raça humana, e abreviará os dias, por amor do pequeno número daqueles que deverão ser salvos, porque o inimigo desejaria arrastar mesmo os eleitos à tentação, se isso fosse possível. Então a espada do castigo aparecerá de repente e derrubará o corruptor e seus servidores. Biblioteca Sanctorum, volume 9, página 1008. Se compararmos a profecia de São Nilo com todas as profecias bíblicas, de estilo apocalíptico, notaremos uma identidade de ideias muito profundas, de forma que elas que se compreendem e se completam. As profecias bíblicas que tratam sobre o fim dos tempos e sobre a vinda do Anticristo, descrevem de forma extraordinária todos os sinais que acontecerão naqueles dias, mas só que não revelam o tempo exato em que estas coisas viriam a se realizar, ao passo que São Nilo, ao tratar sobre o mesmo assunto, indica o tempo em que tudo isso viria a acontecer. Por isto a profecia de São Nilo torna-se uma interpretação divina e profética das Escrituras. Portanto, diante da angustiante questão, quando será o fim dos tempos? E quando virá o Anticristo? Podemos afirmar, com São Nilo, e sem medo de errar, que o tempo em que tudo isto começaria a realizar-se é o nosso século XX. Deus anunciou os sinais da parúzia, e São Nilo, mais de 15 séculos e meio antes, iluminando por Deus mesmo, anunciou, com extraordinária precisão, o tempo ou a época em que a parúzia começaria a acontecer. O tempo, anunciado por São Nilo, é o século XX, ou seja, um período que vai desde 1900 até 2000. Contudo, surge aí uma dificuldade. A profecia indica o início da época em que os sinais da parúzia começariam a realizar-se, mas ao contrário do que muitos possam pensar, não indica o tempo em que esta profecia concluir-se-á, de tal modo que o fim pode ser muito depois do ano 2000. São Nilo marcou, e com extraordinária precisão, o início de sua profecia para meados do século XX, ou seja, alguns anos depois da metade deste século. Como todos sabem, um século tem 100 anos, e a metade de 100 é 50. Mas,
A palavra meados significa mais bem a metade, ou seja, mais uns 25 anos. Portanto, a profecia de São Nilo começou a cumprir-se num período que vai desde 1950 até 1975. Vemos que a partir da metade desse século citado, o 20, é que a sociedade começou a mudar seu comportamento, passou a diminuir sua fé em Deus, excluindo Deus de diversos lugares, passou a considerar muitos pecados como algo comum, sexo livre, e ao mesmo tempo a Igreja Católica passou a diminuir, e uma falsa paz em troca de uma sociedade de pecado é que passou a reinar.